Através das Escrituras Sagradas, conseguimos saber sobre as palavras do Todo-Poderoso, e estas palavras nos tornam aptos e perfeitos para toda boa obra de Deus. Nestes últimos dias, têm se manifestado os enganos de Satanás contra a restauração da palavra de Deus. Assim como o diabo foi um falso profeta no céu e, com a sua cauda, arrastou a terça parte dos anjos para a sua rebelião, porque Isaías diz que cauda representa falso profeta, assim também ele é um ser que arrasta a muitos para o engano nestes dias, através das religiões. Por meio das religiões católica e evangélica, o adversário arrasta a muitos para o afastamento da sã doutrina dos apóstolos de Cristo, e ele consegue fazer isso através dos falsos profetas e falsos pastores, os quais guiam os indivíduos para o erro. O livro de Provérbios, ele aborda mistérios sobre o reino de Deus. E nestes mistérios se encontra um mistério sobre a mulher adúltera e a mulher virtuosa. Essas duas mulheres são representações. Enquanto a mulher adúltera representa a igreja infiel, a mulher virtuosa representa a igreja fiel ao Senhor Jesus. E esse estudo nos mostra que devemos nos afastar das igrejas desviadas da verdade e que devemos nos desviar de suas doutrinas malignas para que a gente venha a avançar no pleno conhecimento da verdade de Deus, o qual deseja que todos nós cheguemos ao conhecimento completo de seu Filho, Jesus Cristo, o Mestre. Quando a gente vai em Provérbios de capítulo 7, versos 1 ao 5, Salomão vai dizer o seguinte: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diga à sabedoria: Tu és minha irmã, e ao entendimento: chama teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. No livro de Provérbios, nessa parte, Salomão nos mostra que devemos andar de acordo com a lei de Deus para que venhamos a nos desviar da mulher estranha que lisonjeia com palavras. Saiba que, de fato, em uma camada de revelação, Salomão está falando que devemos nos desviar da mulher adúltera, que é a mulher terrena, a qual lisonjeia com palavras. Mas numa outra camada de revelação do texto, Salomão está nos falando para nos desviarmos da mulher, da igreja desviada da verdade, a qual com palavras tenta arrastar muitos para ela através do seu engano. Nos versos 6 ao 12, Salomão vai dizer: Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Salomão, inspirado pelo Espírito de Cristo, está anunciando coisas que estão acontecendo nos últimos dias, irmãos. Veja que Cristo, através de Salomão, está nos dizendo que há um jovem que precisa de juízo. E esse jovem, irmãos, ele está apontando para aqueles indivíduos que são inexperientes com a palavra de Deus, pois estão com falta de juízo. Ou seja, há indivíduos que não têm o conhecimento a respeito da palavra de Deus, os quais são fáceis de se seduzir para o caminho errado, e o Senhor prossegue dizendo que nas trevas da noite, a mulher adúltera engana aqueles que não têm conhecimento de Deus. E esse tempo de trevas da noite, irmãos, veja que
ele está nos falando, na camada espiritual da revelação, está nos falando a respeito da noite que Jesus anunciou no Evangelho de João, onde Jesus afirmou que nesse período ninguém pode trabalhar, ou seja, ninguém pode pregar o verdadeiro entendimento completo das Escrituras por falta de conhecimento a respeito de Cristo. Então, por causa desse período, houve e há várias mulheres, isto é, igrejas desviadas da verdade, e por este motivo, essas mulheres saem para enganar a muitos indivíduos. E na continuação do livro de Provérbios, nos versos 13 ao 23, Salomão ele diz o seguinte: aproximou-se a mulher do jovem e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu assim com as suas palavras, com muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios, a mulher arrastou o jovem, e ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. O Senhor, por meio de Salomão, ele está falando que essa mulher era uma mulher que tinha ciência a respeito de Deus, ou seja, ela sabe a respeito de Deus, e isso já nos revela que essa mulher realmente está representando as igrejas que são infiéis ao Senhor Jesus Cristo. Repare que ao decorrer das palavras que ela profere, ela seduz aqueles que não têm o conhecimento correto a respeito de Cristo e ainda afirma que o marido dela não está em sua casa, pois saiu de viagem para longe. Isso quer dizer que Cristo é o marido, o qual está sendo traído por essas igrejas. Veja que Cristo, que é o marido, tinha subido aos céus para cumprir o seu ministério celestial, sendo o sumo sacerdote para completar as 7 festas. Repare que essa mulher adúltera tem vestes de linho fino do Egito, ou seja, as igrejas desviadas da verdade estão em aliança com o Egito, que representa o mundo, cujo faraó é o diabo. Observe que seguir as igrejas adúlteras pode custar a vida, isto é, a vida eterna. Então, quem segue o caminho das igrejas desviadas da verdade corre o risco de perder a vida eterna. Salomão ele prossegue dizendo o seguinte: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às minhas palavras. Não se desvie o teu coração para os caminhos daquela mulher, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Observe que após Salomão ter falado sobre as igrejas adúlteras, representada pela mulher adúltera do texto, ele fala que é para nós estarmos atentos às palavras de Deus, para que não venhamos a ser seduzidos pelas palavras das igrejas adúlteras, pois elas derrubaram a muitos e muitos foram conduzidos aos enganos delas. Veja que elas conduzem os indivíduos para o abandono da fé em Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. E quando a gente vai em Provérbios de capítulo 31, versos 1 ao 3, vai dizer o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis.
Em Provérbios de capítulo 31, a gente vê que o rei Lemuel diz que é para nós não darmos a nossa força para as mulheres. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer que em uma camada de revelação não devemos dar a nossa força às mulheres literais. Contudo, numa outra camada de revelação, não devemos dar a nossa força às mulheres, isto é, às igrejas desviadas da verdade, pois nós fomos chamados para sermos reis no reino de Deus. E se nós viermos a dar a nossa força a essas igrejas que destroem a reis, corremos o risco de perdermos a nossa coroa, a qual o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. E por isso devemos fugir das religiões, porque, meus irmãos, dependendo do ensino que elas estão trazendo, iremos ter a nossa coroa roubada pelo diabo. Saiba que existem ensinos que tiram a nossa coroa de rei no reino de Cristo, mas que não perderemos a nossa salvação, visto que existe a absolvição no tribunal do grande trono branco. Contudo, existem ensinos que tiram a nossa coroa de rei e a nossa salvação, de modo que seremos lançados no lago de fogo se permanecermos nestes ensinos malignos. E saiba que há ensino errado que, embora nós venhamos a seguir ele não tira a nossa coroa de rei e não tira a nossa salvação. Contudo, ele nos faz ter uma posição baixa no reino de Deus, de modo que iremos ter pouco brilho de corpo transformado e pouca terra no milênio de Cristo. Porque, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios de capítulo 15, vai falar sobre a ressurreição. E lá ele vai falar sobre a glória da lua, a glória do sol e a glória das estrelas, e que até entre estrela e estrela existe diferença de glória. E Paulo, dito isso, ele diz que assim será a ressurreição dos mortos, do povo de Deus. Ou seja, existirá diferença de brilho para brilho entre os cristãos quando eles forem transformados na volta de Jesus Cristo. E se há diferença de brilho de corpos glorificados, existe também, meus irmãos, a diferença de terras no milênio, porque Jesus Cristo, ele fala por parábola que vai haver divisão de terras no mundo e que uns terão mais terra do que outros. E isso já estava, meus irmãos, anunciado no livro da lei de Moisés, pois quando a gente vai no livro da lei, no livro de Josué, a gente vai ver que Josué ele faz a divisão das terras. Josué está representando a Cristo e ele fazendo a divisão das terras para as 12 tribos, representa Cristo dividido as terras do mundo para as 12 tribos do Israel espiritual, que é a igreja de Cristo. Entendeu, meus irmãos? E quando a gente vai nos versos 10 ao 12 de Provérbios, capítulo 31, a gente vai ver o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Repare que o livro de Provérbios aborda sobre a mulher virtuosa e sobre o seu marido. Veja que numa camada de revelação é mostrado como as mulheres literais devem agir para serem virtuosas. Mas numa outra camada de revelação, essa mulher virtuosa é a igreja e o marido é Cristo, o qual confia na igreja. Nos versos 13 ao 18, vai dizer o seguinte: a mulher virtuosa busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a. Plantam a vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Veja que essa mulher virtuosa busca a lã e o linho. E isso quer dizer que a igreja fiel busca manter as suas vestes brancas para andarem com Cristo no tempo determinado estabelecido pelo Pai. E só mantém as vestes brancas andando de acordo com as obras da fé em Jesus Cristo,
mantendo íntegras as obras diante do Deus de Cristo, conforme diz no livro de Apocalipse. Veja que essa mulher, de bom grado, trabalha com as mãos. E isso revela que ela trabalha a favor do reino de Deus. Veja que se o Pai e o Senhor Jesus Cristo ainda estão trabalhando para salvar os homens, ela tem que trabalhar também, visto que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia Deus anunciou o seu descanso. Mas Isaías revela que Deus anuncia o fim desde o princípio da criação e que ele não se cansa e nem se fatiga. Já Moisés anuncia que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus criou o mundo literalmente em 6 dias e no sétimo dia houve um descanso, não porque Deus precisava de descanso. Mas isso tudo revela que os 6 dias da criação estão apontando para os 6000 anos, mas o sétimo dia está apontando para o sétimo milênio, onde haverá o descanso de Deus para as nações que restarem, as quais serão governadas por Cristo e pela Igreja. E mesmo durante o milênio, Deus e o Senhor Jesus Cristo e o seu povo irão estar agindo a favor da salvação das nações restantes, para que estas venham a entrar na eternidade futura, sendo nações salvas na eternidade. Saiba que durante esse período de 6000 anos, ela, a igreja, traz o seu pão, que é a palavra de Deus, a qual é o nosso alimento espiritual, por meio da qual alcançamos o crescimento no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto de Provérbios, ele prossegue abordando sobre a vinha. Veja que essa vinha é o reino de Deus, cujo reino será estabelecido no mundo nos tempos do milênio, por causa do trabalho do Pai, do Filho e da Igreja. O livro de Provérbios afirma que a lâmpada da mulher virtuosa não se apaga de noite. Veja que realmente essa mulher virtuosa, irmãos, representa a igreja fiel, pois isso está em conexão com a parábola das 10 virgens, as quais 5 são prudentes e 5 são nécias, cuja parábola foi construída com as revelações do livro de Provérbios. Então a mulher adúltera representa as virgens nécias, porém a mulher virtuosa representa as virgens sábias. Já a lâmpada representa a palavra da sabedoria de Cristo e o Espírito Santo. Porém, a noite está em conexão com o que Cristo falou no Evangelho de João, pois Cristo falou sobre a noite que ninguém pode trabalhar. Essa noite representa o período em que os enganos ficaram fortes e o entendimento da palavra foi esquecido. E nesse tempo, os enganos das religiões se manifestaram e seduziu a muitos para o engano, e por isso existe virgens nécias. Em Provérbios de capítulo 31, versos 19 ao 23, vai dizer o seguinte: a mulher virtuosa estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ela ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Observe que a igreja estende as suas mãos ao aflito e ainda ao necessitado, porque isso, meus irmãos, são boas obras as quais o Senhor Jesus nos ensinou e que devemos praticar. O texto diz que todos na casa dela andam vestidos de lã escarlate. Repare que isso nos revela que somos a casa de Deus, edificados sobre a pedra angular que é Cristo. Somos salvos pelo sangue de Cristo, pois a lã escarlata está representando o sangue de Jesus em nós, os que temos fé nele, o qual não somente morreu pelos eleitos, mas pelo mundo inteiro. Entenda que a lã escarlata está em conexão com a revelação do tempo de Josué, onde ele e o povo de Israel, pelo poder de Deus, no grito, derrubaram as muralhas de Jericó, cuja história diz que Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E nessa história é dito que foi usada a corda de fio escarlate, por meio da qual ela fez descer os espias, e essa mesma corda de fio escarlata foi o sinal que livrou Raabe e sua parentela da destruição da cidade de Jericó, e pelo fato de ela ter agido dessa maneira, Tiago revela que ela foi justificada por essas obras. Então Raabe, sendo livrada por causa do sinal do cordão de fio escarlata, está apontando para a igreja, sendo salva pelo sangue de Cristo,
que é o sangue que nos traz a redenção dos nossos corpos. Veja que o livro, meus irmãos, de Josué, na história de Jericó, está em conexão com as palavras dos profetas e nos revela as figuras que apontam para o tempo do fim. Veja que os 7 sacerdotes que aparecem na história apontam para os 7 anjos que representam a igreja, porque a igreja é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. As 7 trombetas apontam para as vozes do povo de Deus na última semana. O 7º dia, no qual caem as muralhas, aponta para o 7º milênio da criação, pois o 7º milênio é o dia do Senhor, no qual Cristo retornará, porque o dia do Senhor é o tempo dos 1000 anos do reinado de Jesus sobre o mundo. O povo ficando em silêncio na história de Jericó aponta para o silêncio no céu do 7º selo, o povo gritando ao toque da trombeta de chifre de carneiro, derrubando assim as muralhas de Jericó e recebendo a cidade, está apontando para o toque da 7ª trombeta, no qual os reinos do mundo se tornarão de Deus e de Cristo, porque a cidade de Jericó aponta para o mundo, as muralhas de Jericó representam a Babilônia, que cairá na volta de Cristo. Veja que as 12 tribos literais de Israel destruindo os inimigos de Jericó está apontando para os 144.000, que é a igreja derrotando os exércitos do anticristo, pois o povo de Deus irá subir para os ares no arrebatamento, e dos ares eles irão descer para pisar os perversos, como diz em Malaquias, onde o profeta diz: vocês pisarão os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Repare que a Arca da Aliança, que aparece na história de Jericó, aponta para o trono de Deus, a qual as nações, ao toque da 7ª trombeta, irão ver no céu, porquanto João diz que foi vista a Arca da Aliança no santuário de Deus no céu, ao toque da última trombeta. Ou seja, as nações irão ver a realidade da Arca da Aliança, irmãos, que é o trono de Deus, em razão de que Isaías diz que o Senhor se assenta acima dos querubins. Entenda que na lei de Moisés havia querubins na Arca da Aliança, e a lei de Moisés aponta para as suas realidades, e a realidade da Arca da Aliança é o trono de Deus, e por causa disso as pessoas dirão: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Saiba que se 6 dias são 144 horas, logo 6.000 anos são 144.000 horas. E nesse tempo, o Senhor nos comprou do período da escravidão do pecado, por meio da lã escarlata, a saber, o sangue de Cristo, e nos deu a viva esperança de nós sermos reis e sacerdotes em plenitude no seu reino no 7º milênio. Entenda que quando o texto de Provérbios diz que o marido é estimado quando se assenta com os anciãos da terra, isso está apontando para o que acontecerá depois da volta de Cristo, porque Cristo se assentará no trono de sua glória e os seus apóstolos se assentarão em tronos e julgarão a igreja. O anticristo, aqueles que receberam a marca da besta e seguiram o governo do anticristo, as nações restantes também serão julgadas, conforme diz nos profetas, e dentre esses profetas está o profeta Daniel, o qual disse, a respeito do tribunal de Cristo: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. E Jesus, irmãos, tendo essa profecia de Daniel em mente, ele diz: em verdade vos digo que vocês, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, meus irmãos, o ancião de dias que se assenta no trono de fogo é Cristo, já os outros tronos são os tronos dos 12 apóstolos. A igreja glorificada será julgada para receber recompensa de terras no milênio, e saberão o motivo pelo qual uns tiveram corpo de menor brilho e outros saberão o motivo pelo qual receberam maior brilho de corpo, e tanto estes como aqueles irão receber terras, porém uns receberão mais terras do que outros, e haverá um motivo para isso, pois dependendo das obras, eles receberão a sua recompensa de acordo com a vontade de Deus. Já o anticristo e os seus seguidores,
os quais ficarem vivos para esse tribunal serão lançados no lago de fogo, as nações restantes serão julgadas, e haverá aqueles que permaneceram fiéis à palavra de Deus, dando ouvidos à igreja. Contudo, haverá os rebeldes, os quais, mesmo tendo ouvido e visto o poder e a palavra de Deus, serão lançados no lago de fogo. E tudo isso é a justiça do tribunal de Cristo. O livro de Provérbios, os versos 24 a 31, prossegue dizendo: A mulher virtuosa faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Examine que a igreja, ela não tem preocupações quanto ao dia de amanhã, porque o seu marido, Jesus, lhe ensinou dizendo: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, comida, bebida e vestes, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A igreja fiel fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, pois foram chamados para serem sacerdotes da nova aliança de Jesus Cristo, visto que se o Senhor repreende os sacerdotes da antiga aliança, dizendo que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e que da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque o sacerdote é mensageiro dos seus exércitos, quanto mais aqueles que estão na nova aliança, pois somos sacerdotes de uma aliança superior, chamados para sermos 7 vezes mais sábios que o rei Salomão em toda a sua glória. E por isso, os nossos lábios devem ter sabedoria e instrução da bondade. Saiba que as igrejas desviadas da verdade são belas em aparência, mas enganosa é essa aparência e inútil é essa formosura. Porém, a igreja virtuosa que teme ao Senhor é louvada, e ela receberá a recompensa de suas obras, e de público ela será elogiada. Portanto, meus irmãos, rejeitem as religiões, pois elas trouxeram e trazem muita confusão para as pessoas, de modo que as pessoas correm o risco de perderem a sua coroa de rei e a sua vida eterna em Cristo Jesus. Afastem-se delas, não se contamine com elas, pois o Senhor repreende a todas elas. E se o Senhor repreende a elas, por que você se associa a elas? Elas estão desviadas da verdade. Elas não irão restaurar o ensino de Cristo. Pelo contrário, elas atrapalham a restauração do ensino de Cristo na mente das pessoas. E por isso devemos ficar longe delas, avançando no pleno conhecimento 7 vezes mais sobre a criação de Deus, andando de acordo com as boas obras da fé em Cristo, que é a prática dos mandamentos da nova aliança, para que sejamos salvos. Saiba que Deus não desprezará estas obras de verdade e retidão.